Teletrabalho ou home office, sinônimos as duas palavras. Muitas empresas têm adotado esse regime de trabalho, colocando seus empregados diante do estado de calamidade para trabalhar em casa, computador. Como é que ficam os direitos desse trabalhador? Será que ele pode ser obrigado a trabalhar em casa? Será que se ele trabalhar em casa no período noturno, ele tem direito adicional noturno? E se ultrapassar o horário de trabalho, tem direito às horas extras? Mas afinal, e os equipamentos de trabalho? Quem tem que fornecer? Empresa, empregado? Fica comigo que hoje o tema do Dica Trabalhista é home office, teletrabalho. Tudo que você, trabalhador, precisa saber. Bom, pessoal, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo, sou advogado trabalhista, pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o home office, o teletrabalho, são sinônimos, né? E antes de mais nada, a gente tem que falar com a lei. Primeiro eu vou começar passando aqui o fundamento legal. O home office, conhecido como teletrabalho, ele está lá previsto no artigo 75A da CLT até 75E da CLT. E também agora, em 2020, este ano aqui, o Bolsonaro sancionou uma medida provisória, que é MP, que a gente chama aqui no direito, né? A sigla. A MP 927 de 2020, que veio trazer também algumas condições específicas. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, conceito. Mas o que é o teletrabalho? O que é o home office? Bom, nada mais é do que o trabalho prestado fora das dependências da empresa, com a utilização de tecnologia da informação, computador. Então, aquele trabalhador que trabalha em casa, utilizando o computador, manuseando normalmente sistemas, né, que tem que ser uma atividade que dê para se fazer utilizando a tecnologia da informação, né? Então, nada mais é do que esse trabalho prestado fora do local de trabalho da empresa, fora do estabelecimento da empresa. E aí já vem a primeira questão, mas e se eu for, doutor, 1 ou 2 vezes na semana, comparecer na empresa? Se caracteriza o regime de home office, teletrabalho? Não. A lei traz, a CLT dispõe essa questão, que a visita esporádica para reuniões do trabalhador à empresa não descaracteriza o regime de teletrabalho. Essa é a primeira questão. Eu trouxe aqui algumas questões legais. Pessoal, o que a gente precisa saber sobre o teletrabalho? O teletrabalho tem um regimento próprio na CLT. No entanto, a medida provisória 927 decretou que durante esse estado de calamidade que nós estamos vivendo diante do coronavírus, o teletrabalho tem algumas condições especiais que essa MP trouxe. Então, embora tivesse já uma lei tratando o assunto, hoje tem alguns cuidados especiais. Eu vou tratar esses cuidados aqui também nesse vídeo. Primeiro, antigamente, antes da MP, mudança para o teletrabalho exigia um acordo entre empregado e empregador. Hoje não. Hoje as empresas, com a vigência da MP, hoje as empresas podem obrigar sim o empregado a estar adotando o regime de home office, que é a estratégia que muitas empresas estão adotando, né? Mas, doutor, eu posso me recusar a entrar nesse regime home office? Não. Não pode haver uma recusa injustificada. Não. Uma vez que a empresa, seu trabalho dá para fazer de casa, a empresa vai fornecer, você tem o equipamento, tem que prestar. Tem que prestar o seu serviço normalmente, porque a MP trouxe essa possibilidade da empresa obrigar, inclusive, o trabalhador a, durante o período de pandemia, durante o período de decretação do estado de calamidade, trabalhar no regime de teletrabalho. Então, a primeira questão, não pode recusar, a não ser que seja uma recusa justificada, né? Não sei, alguma coisa, não consigo pensar num exemplo aqui, mas algo que impossibilite você trabalhar em casa, enfim. Bom, segunda questão, pessoal, a empresa tem que ter um aviso, a empresa tem que avisar o trabalhador com 48 horas de antecedência sobre o regime de teletrabalho. Então, a partir de amanhã você vai trabalhar no teletrabalho. Tem que ter um aviso com antecedência, de 48 horas antes. Eu preciso me avisar, não pode ser pego de surpresa essa mudança de regime de teletrabalho. Mas aí, doutor, como é que fica os equipamentos? Computador, teclado, como é que fica? Bom, a MP trouxe que tudo isso vai ser tratado num contrato escrito entre empregado e empregador. Então, nesse contrato vai ser tratado como é que vai ficar os equipamentos. Computador, teclado, cadeira, se a empresa vai emprestar, se o empregado já tem, aí tudo isso vai ser negociado, cada trabalhador tem a sua condição e a empresa vai ter que ter esse cuidado de fazer um contrato com cada um para poder
atender a lei e poder também atender o trabalhador continuar prestando serviço, né? E a empresa também, e a empresa continuar com a sua prestação normalmente, né? Os seus trabalhos. E aí, óbvio, né? Sempre bom lembrar, isso a CLT traz, né? A empresa deve sempre instruir os empregados como é questões de ergonomia, verificar se o empregado tem uma cadeira boa para sentar, verificar se esse empregado tem condições de trabalhar em casa também, né? Precisa ter os equipamentos para poder estar trabalhando em casa também. Essa é outra questão que, até mesmo para se evitar futuros acidentes de trabalho, decorrentes de doenças ocupacionais, né? Que é principalmente questões ligadas à coluna, pulso, enfim. Então tem que ter esse cuidado também de prestar atenção no local que o trabalhador vai estar trabalhando, né? E aqui, pessoal, muito legal, uma dúvida muito recorrente. Vou até pegar um pouco mais para falar sobre isso. E se, por exemplo, eu trabalho 8 horas na empresa, e se eu trabalhar mais tempo em casa, 10, 12 horas, eu tenho direito às horas extras? E se eu trabalhar além das 22, tem direito adicional noturno? Essa é uma questão muito legal, pessoal. E eu vou responder para vocês. Primeiro, em tese não tem direito. Se empregado home office, pelo artigo 62 da CLT, inciso 3, ele não tem direito à hora extra, adicional noturno, todos os direitos relacionados à jornada de trabalho, ele não tem direito. Disposição do artigo 62, inciso 3 da CLT. Mas um cuidado que pouca gente sabe que eu vou trazer aqui no vídeo. A parte da jornada, que fala na CLT de jornada de trabalho, traz que o trabalhador tem que trabalhar 8 horas por dia, traz que a trabalhar além das 22 ele tem adicional noturno, traz que esse trabalhador tem que ter a jornada dele controlada. Bom, mas o teletrabalhador ele não está nesse rol, ele está fora disso. Beleza. Suponhamos que você, teletrabalhador, você que trabalha em home office, tenha essa fiscalização de horário. Olha, quero saber a hora que você entra, a hora que você sai. Quero saber o seu horário de almoço. Repara, o teletrabalhador, a vantagem, a ideia do teletrabalhador é ele não ter esse controle de horário, ele poder trabalhar a hora que ele quiser, ele está em casa. Então ele pode trabalhar de madrugada, à noite, de dia, no período da manhã, não tem esse controle. Então veja, a partir do momento que a empresa começa a controlar o horário, eu quero saber a hora que você entra, a hora que você sai, a hora do seu almoço, automaticamente a empresa está meio que descaracterizando o regime de teletrabalho. E quando isso acontece, essa descaracterização, aí sim eu vejo que cabe esse trabalhador pleitear na justiça, sim, se ele tiver interesse, a descaracterização do teletrabalho. Veja, embora ele seja teletrabalhador, ele está cumprindo todas as disposições referentes à jornada do trabalhador comum. Logo, se ele trabalhar depois das 22, ele tem direito adicional noturno. Se ele trabalhar além das 8 horas, tem direito às horas extras. Então, esse é um cuidado. Você, teletrabalhador, você tem essa liberdade de ficar em casa e trabalhar os horários que lhe forem melhor. Então, assim, uma vez que a empresa começa a controlar essa jornada, descaracteriza o regime de teletrabalho e eu entendo, sim, que aí cabe, sim, direito às horas extras, adicional noturno e todos os demais direitos que tem a ver com a jornada. Pessoal, se gostou, deixa o like, compartilha para os amigos, para a família, deixa nos comentários sugestões dos próximos vídeos, que isso aqui é para vocês. O canal é para vocês e eu procuro trazer o máximo de informação possível sobre o direito do trabalho. Pessoal, até mais, até os próximos vídeos.